Olá, graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso culto online. Hoje nós vamos falar sobre as barreiras para a vida em comunidade e a liberdade do Evangelho. Continuando aqui o nosso estudo sobre a comunidade centrada no Evangelho, nosso desejo é avançar nesse assunto com mais profundidade e entender através da palavra de Deus o que Deus tem para a sua igreja, moldando-nos de acordo com a sua vontade. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos aqui ler um texto bíblico e então dar continuidade ao nosso assunto. Ó Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nos colocamos diante de Ti e pedimos a Deus a iluminação do Teu Espírito, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, fortaleça-nos e abra os nossos olhos para que possamos compreender, Senhor, à luz da Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, abençoando-nos e transformando-nos como igreja, como comunidade do Senhor, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo e pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Muito bem, hoje nós vamos continuar aqui então, como eu já disse, vamos falar sobre as barreiras para a vida em comunidade. Na aula passada, nós falamos como a comunidade expõe os nossos pecados, revela as nossas fraquezas e como Deus usa tudo isso para nos ajudar em comunidade, sair de uma comunidade funcional para uma comunidade formativa, onde o nosso caráter é formado pela palavra de Deus e também através dos nossos relacionamentos nós temos a oportunidade de crescer, né? Então, nós continuando aqui, como eu já disse, então o tema hoje é as barreiras para a vida em comunidade e a liberdade no Evangelho. Para falar sobre isso, eu quero ler aqui em João capítulo 17, eu vou ler os versos 20 até o 23, que é onde o Senhor Jesus está fazendo uma oração, a conhecida oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos, não só pelos discípulos, mas por todos aqueles que viessem a crer nele, onde diz assim, João 17, 20 até o 23. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Então, esta oração do Senhor Jesus, ela é muito específica, muito objetiva, falando a respeito daqueles que são discípulos de Jesus Cristo, discípulos dele, e que precisam viver em unidade, assim como Cristo era um com o Pai, né? E no verso 23 ele diz assim, eu neles, tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, né? Então, Cristo está orando pelos seus, por aqueles que compõem a sua igreja, para que eles sejam unidos em torno do nome do Senhor e através disso eles possam levar esta união, sendo enviados a mostrar como essa unidade, como unidos a Cristo agora nós pertencemos a Ele e temos uma nova vida e a comunidade e a igreja manifesta o amor de Deus para o mundo, né? Bom, então vamos lá, vamos partir aqui um pouquinho do ponto da lição ou do assunto da semana passada, do nosso culto passado, que é o seguinte, né? Na lição anterior nós vimos que a comunidade expõe nosso pecado e nos impele a confiar com mais profundidade no poder de Cristo e no Espírito Santo para trazer mudança necessária à nossa vida. Nessa lição desejamos examinar como o Evangelho nos impulsiona a uma vida mais profunda em comunidade, né? Então, nós falamos que existe a comunidade funcional e a comunidade formativa. A comunidade funcional, ela é centralizada no homem, centralizada nos interesses do ser humano, e se alguma máquina, alguma peça dessa engrenagem, melhor dizendo, chegar a falhar,
como eu estou no centro, eu vou ficar decepcionado e a coisa não vai acontecer, né? Na comunidade formativa, que é onde Deus está no centro, e o seu evangelho, nós entendemos que as pessoas têm falhas, nós temos falhas, mas pelo evangelho nós conseguimos vencer, conseguimos superar, conseguimos entender como o evangelho se manifesta nessas fraquezas, nessas dificuldades, para que a igreja não seja uma comunidade funcional, mas ela seja uma comunidade formativa, onde Cristo está sendo formado em nós. E nós podemos recorrer àquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, no capítulo 4, quando ele estava exortando a igreja da Galácia, ele falou assim, até que Cristo seja formado em vós. Né? Então, o trabalhar de Deus na igreja, muitas vezes, ele não é tão rápido, né? Ele é aos nossos olhos um tanto quanto lento, mas na verdade não é lento a partir da nossa perspectiva, porque Deus sabe como moldar uma comunidade, como trabalhar na vida de cada um, e Ele usa a comunidade, a igreja, mesmo que às vezes com alguns problemas, algumas dificuldades que ela enfrenta, assim como foi a igreja de Corinto, muito problemática, mas uma igreja muito cheia de beleza, porque a glória de Deus havia se manifestado, salvado aqueles pecadores, e eles tinham todo o evangelho para desfrutar e moldar os seus relacionamentos. Bom, então hoje nós vamos partir disso, entender quais são as barreiras para a vida em comunidade e a liberdade do evangelho. Muito bom notar, a gente sempre está falando isso, mas eu quero que você preste bem atenção, que nós sempre estamos falando de todos os assuntos aqui, sempre a partir do evangelho. Né? Esse é o nosso desejo, este é o nosso ponto de partida, é o evangelho, é a boa nova, a boa notícia de Deus. Então, sem o evangelho não é possível nada dessas coisas. Então, nós estamos procurando aqui buscar a centralidade do evangelho, para que o evangelho de Jesus Cristo nos molde, nos transforme e ele então produza alegria, liberdade, serviço amoroso, alegre nas nossas vidas, em particular, e também na comunidade que nós estamos inseridos, para que os relacionamentos não sejam interesseiros, mas eles sejam moldados através do evangelho. E eu garanto a você que isso é uma grande oportunidade que eu e você estamos tendo, embora às vezes online, nesse período que nós estamos atravessando aqui, que está sendo bastante difícil, mas é uma oportunidade que a gente tem de rever esse assunto e de também trabalhar com a perspectiva do evangelho, porque eu garanto para você que existem muitas e muitas pessoas que estão em denominações cristãs há muito tempo e não compreenderam nada do evangelho, por isso estão sofrendo de diversas formas, com o peso do pecado, com a vergonha de confessar algum pecado, e não desfruta dessa alegria, dessa liberdade que o evangelho nos oferece. Então, entendendo o evangelho, nós vamos conseguir desfrutar do evangelho puro e simples como ele é e como ele vem de Deus para as nossas vidas, para salvar a nossa alma e para nos dar alegria nos nossos relacionamentos e na comunidade a qual nós estamos inseridos, e viver um serviço de acordo com a vontade de Deus, desfrutando cada dia mais do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou colocar aqui um primeiro slide para vocês, para que a gente possa acompanhar. Quero que você preste bastante atenção. Que diz assim: os relacionamentos são moldados cada vez mais pelas coisas boas que procedem da confiança em Jesus e das promessas do Evangelho, tais como, e aí nós temos alguns exemplos aqui: confiança crescente, franqueza, humildade, serviço, disposição para aprender e prestação de contas, né? Talvez prestação de contas é um termo que a gente não escuta muito falar, mas o que seria prestação de contas? Eu me comprometo com um irmão, a partir de uma conversa que eu tenho com ele, expondo as minhas dificuldades, expondo os meus problemas, eu me comprometo a prestar conta com ele, né? Para que ele me ajude em oração, me ajude me guiando em alguns textos das Escrituras, me mostrando como eu posso crer no Evangelho, e ele também me ajudando para que eu possa vencer pela graça do Senhor. Então, através dessa orientação, eu faço uma prestação de contas, né? Não é que uma pessoa tem que saber da vida da outra, mas é um exercício que pode muito nos ajudar para que a gente desfrute mais do Evangelho, desfrute de mais graça
e assim cresça na vida cristã. Tais características refletem o caráter de Deus e as suas intenções para os relacionamentos, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem para ter um relacionamento com ele. A gente sabe que o pecado causou toda uma tragédia, uma separação entre o homem e Deus, onde ele não desfruta mais dessas coisas, como por exemplo aqui confiança crescente, franqueza e humildade. Mas agora Deus em Cristo nos reconciliou, nos colocou em uma comunidade para fazer parte da igreja, e então em relacionamentos assim nós possamos desfrutar mais da liberdade do Evangelho. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é o quê? Pelo Evangelho, qual é o nosso objetivo? É aplicar as promessas à nossa vida conforme avançamos na leitura do assunto de hoje, ou à medida que nós falamos no assunto de hoje. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é aplicar as promessas do Evangelho à medida que nós identificamos com algumas coisas, algumas situações que o assunto vai tratar, e a gente pode se apropriar, por assim dizer, dessas promessas do Evangelho em que o Senhor Jesus nos garante. Por exemplo, a gente tem dificuldade com algum determinado pecado, né, e não sente o perdão de Deus. Qual é a promessa que o Evangelho tem para nós? Aquela promessa que está escrita na primeira carta de João: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, o Evangelho nos garante que nós temos um advogado, alguém que pode aparecer diante de Deus para nós, intercedendo pela nossa causa, nos perdoando e nos ajudando a vencer, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, são promessas do Evangelho que nós podemos nos apropriar, né? A gente sabe que em alguns meios muitas pessoas falam assim: o sangue de Jesus tem poder para expulsar demônios, e de fato expulsa mesmo, porque Deus sabe da nossa, às vezes, ignorância em determinados assuntos, mas a Bíblia fala especificamente do sangue de Jesus para perdão de pecados. Então, o objetivo do nosso ensino hoje, qual é? É aplicar as promessas à nossa vida conforme avançamos na leitura de hoje. Então, inicialmente, nós precisamos fazer uma pergunta, fazer uma pausa para perguntar a nós mesmos, né? Vou ler aqui o slide, porque às vezes eu vou lendo e falando de acordo com as minhas palavras, mas para que você acompanhe comigo, está escrito assim: assim, inicialmente faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que me impede de experimentar uma vida mais profunda em comunidade? Qual das respostas a seguir mais se aproxima da verdade? Então aqui nós temos aqui algumas afirmações, algumas respostas que talvez se encaixe com você, uma ou outra, ou até todas, mas de qualquer forma é importante que você preste atenção para que você se encaixe em alguma delas, e pelo Evangelho, qual é o nosso objetivo aqui? Pelo Evangelho se apropriar das promessas para que nós possamos vencer e experimentar uma vida mais profunda em comunidade na igreja, né? Nós falamos igreja local, a comunidade onde nós estamos inseridos. O primeiro ponto é: estou ocupado ou ocupada demais, não posso investir o tempo que isso requer. Estou feliz com os relacionamentos que tenho, não estou procurando outros. Tenho meus limites, não me pressione. Essas pessoas não são como eu. Existe um limite para essa profundidade, né? Então são essas alegações que nós temos muitas vezes para não fazer parte de um relacionamento mais profundo em comunidade. Relacionamentos me sobrecarregam, não tenho a capacidade de lidar com isso no momento. Se essas pessoas me conhecessem de verdade, não sei se me aceitariam. Às vezes um sentimento de vergonha, de culpa. Não quero incomodar os outros ao exigir mais deles. Então todas essas alegações, elas estão revestidas por alguma motivação por trás. Pode ser orgulho, pode ser falta de confiança, pode ser uma perspectiva errada de um julgamento que as pessoas têm quando na verdade não existe. Então são barreiras que a gente pode alegar para não experimentar uma vida de mais profundidade. Mas eu quero que você faça uma análise com você mesmo e entenda o que te impede de fazer ou de ter um relacionamento mais profundo na comunidade a qual você está
inserido, né? Lembrando que nós estamos falando aqui das barreiras para a vida em comunidade e a liberdade do Evangelho. Então, se temos barreiras, nós não estamos experimentando liberdade, né? Mas o Evangelho, ele vem e tira essas amarras, né? Imagine uma situação assim, onde você está preso em um portão ou uma porteira, para usar uma linguagem aqui de fazenda, uma linguagem agrícola, onde você está preso a um determinado lugar. Mas quando vem a libertação, você pode desfrutar de tudo aquilo que está ao redor, você pode ter um ambiente mais amplo para que você possa andar. Assim, são essas coisas que as barreiras fazem conosco, né? Elas nos limitam, barreiras são limitações que nos impedem de avançar e de experimentar uma vida mais profunda em comunidade, porque afinal de contas Deus estabeleceu a igreja para que os relacionamentos fossem mais saudáveis, produtivos e profundos, né? Então, a maioria de nós justifica há muito tempo essas barreiras em relação à vida em comunidade e que não consegue enxergar nada de errado com elas. Então, se a gente for olhar aqui, estou ocupado demais. Às vezes a gente coloca o quê? As nossas prioridades. A motivação está em cuidar dos nossos interesses, enquanto o Evangelho não é apenas cuidar dos nossos interesses, né? Deixar os nossos interesses de lado e cuidar dos interesses dos nossos irmãos. Romanos capítulo 15 fala que Cristo não agradou-se a si mesmo, né? Mas ele veio para doar-se. Então, pelo Evangelho a gente consegue entender e quebrar essas barreiras. Estou feliz com os relacionamentos que tenho, não estou procurando outros. É quando a gente se restringe a um determinado círculo, eu tenho meus limites, não me pressione, né? Então a gente está sempre em torno do eu. Bom, mas vamos lá para o próximo, que a gente precisa entender um pouco mais aqui a respeito disso, né? Para que a gente possa avançar na nossa vida em comunidade, quebrar essas barreiras, nós precisamos amar os nossos irmãos, amar aqueles que estão próximos de nós, né? Porque quando nós saímos do centro, nós saímos de nós mesmos, nós entendemos que de fato estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós não estamos mais centrados em nós mesmos, né? Em Lucas capítulo 6, os versos 32 e 33, Jesus diz assim, olha, se vocês amam apenas aqueles que amam a vocês, qual é o mérito? Qual é o louvor de tudo isso? Nenhum, não há mérito algum, né? Porque os pecadores também fazem os mesmos, né? Então, se nós somos comparados a pessoas ímpias que não têm a luz do Evangelho, é sinal que nós não experimentamos nenhum tipo de transformação, né? Mas no próximo slide aqui eu quero dizer o seguinte, Deus e seu Evangelho no centro da nossa vida comunitária, é isso que nos faz ter mais relacionamentos profundos na nossa vida em comunidade. Assim como eu coloquei aqui na nossa leitura inicial, estou também colocando aqui esse texto que diz assim, para a gente ler novamente, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Há um tempo atrás eu li um livro e o escritor estava tratando justamente a respeito da unidade dos cristãos, né? Ele estava falando das barreiras, das dificuldades que existem para a unidade, e ele citou um exemplo de uma outra pessoa que diria assim, que aqueles que entendem que há uma barreira para a unidade deveriam entender que quando foram crucificar a Jesus, multidões se uniram para um propósito maléfico, um propósito mau, né? Então a unidade é possível sim, né? Se é possível para isso, também é possível para o bem. Você consegue entender o ponto que ele coloca aí? É muito interessante, né? Então nós fazemos essas investigações e pedimos para que você lembre, não é porque é um método psicológico, aqui não é porque é um método usado em psicologia, mas isso serve para a gente analisar o que está de errado e o que nos faz não desfrutar de uma vida mais abundante em comunidade, né? Então nós temos aqui na doença, nós temos a causa e o sintoma, né? Nós tratamos o quê? Apenas o sintoma ou nós tratamos a causa? Se nós temos essas barreiras, essas dificuldades e nós nos contentamos com uma parte e essa parte está revestida de egoísmo e fazemos da comunidade um lugar onde nós somos servidos e não estamos ali para servir,
nós estamos tratando a doença de modo superficial, nós não estamos crendo que o Evangelho é poderoso para ir nas raízes mais profundas e tratar a nossa vida e assim nos dar graça para poder vencer, né? Assim, essas barreiras, essas objeções à vida em comunidade revelam obstáculos mais profundos que estão abaixo da superfície do nosso coração. Nesse caso, há duas categorias para que a gente possa considerar, né? Então, quando nós temos barreiras, o problema ele não está na superfície, ele está mais abaixo, está enraizado dentro do nosso coração, né? E se esse problema não é tratado, a gente vai sempre experimentar algo raso do Evangelho, nunca algo mais profundo, né? Então, se há duas categorias para considerar, eu quero que você considere comigo o seguinte. Primeiro, falsas crenças. Que ideias falsas, mentiras a respeito de Deus e de mim mesmo e das outras pessoas eu considero verdadeiras, né? O que nós não podemos dentro de uma comunidade ou dentro de uma igreja, é ficar no achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas sim sempre analisar as coisas pelo que a Bíblia diz e procurar ajuda em relação a isso, para que a gente não caia em falsas crenças, né? Porque o Evangelho é poderoso, o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho está disponível para que a igreja se aproprie dele. E a Bíblia diz que o Evangelho é o Evangelho de Deus, né? Se é o Evangelho de Deus e nós nos apropriamos dele pela fé, é Deus que nos dá graça para poder vencer. Então, se estamos tomados por falsas crenças, nós não estamos crendo no Evangelho, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine nós pensando que estamos agradando a Deus, quando na verdade não estamos. Estamos em um terreno escorregadio, não estamos com os nossos pés na rocha. Então, falsas crenças, mentiras a respeito de Deus, de mim mesmo e das outras pessoas, quais elas eu considero verdadeiras? E também temos o que? O segundo ponto para considerar, segunda categoria, que são falsas fontes de esperança / confiança. Em quais falsos deuses eu confio, acredito e deposito minha esperança? Algumas divindades comuns da cultura, né? A gente já falou aqui em outras ocasiões a respeito da idolatria, e é sempre bom frisar novamente que a gente fala da idolatria, a gente tem um outro ponto de vista de idolatria, né? Mas aqui ele vai tratar, nós estamos tratando da idolatria, daquilo que é comum na nossa cultura. E o que seria isso? Poder, aprovação, controle, respeito, sucesso e segurança. Então, vou dar aqui um exemplo para você, né? Das coisas que a gente já falou. Tenho limites, não me pressione. O que está por trás disso? Falsas crenças a respeito de Deus. Por quê? Porque nós entendemos e tentamos estar no controle, dizendo assim, olha, se eu tenho limites e não posso ser pressionado, eu estou dizendo que Deus não sabe o que faz. E o meu caminho é melhor do que o caminho de Deus. Então, eu quero estar no controle, eu acho que é melhor, porque afinal de contas, se eu fazer a vontade de Deus, vai ser mais difícil e vai ser uma situação desconfortável para mim. Então, isso é uma falsa crença. Serei mais feliz se eu fizer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus, né? Ou a respeito de mim mesmo, eu sempre sei o que é melhor para mim. Então a gente sempre está olhando a partir da nossa ótica. Olha, eu sei o que é melhor para mim. O que Deus diz, é verdade, mas eu vou fazer assim porque eu acho melhor, porque eu, afinal de contas, eu sei o que eu quero, o que é melhor para mim, então eu não quero me desgastar, né? A respeito das outras pessoas, elas querem alguma coisa de mim, não estão aqui para o meu bem. Então a gente sempre está pensando que as pessoas estão ali para tirar alguma coisa de nós, né? E isso é uma falsa crença. Uma outra barreira para a vida em comunidade é o seguinte: não quero incomodar ninguém. Isso parece bonito, mas na verdade é revestido de orgulho. Mas eu não quero incomodar e tal. Melhor eu ficar na minha, porque senão eu vou ser pesado às pessoas e tudo mais. No cristianismo, no evangelho, as coisas não funcionam assim, né? Quando na verdade a gente pedir ajuda, se as pessoas estiverem dispostas a nos ajudar, vai ser de grande benefício
para as nossas vidas. Então, o que está por trás disso? Uma falsa crença também, né? A respeito de Deus, provavelmente. Porque será que eu sou um incômodo para Deus? Eu preciso dele todos os dias. No entanto, gratuitamente e de maneira muito graciosa, ele me ajuda, ele me socorre no tempo que eu preciso. A respeito de mim mesmo, é uma falsa crença a respeito de mim mesmo. Não sou digno do tempo e da atenção das pessoas. Né? A gente cai aqui é chamado de autoabsorção, né? Como a gente fica um sentimento de vítima. As pessoas não ligam para mim, eu não sou digno de atenção. Uma coisa é a humildade, não, realmente eu não mereço, mas puxa, eu preciso do meu irmão, né? É muito diferente do que, mas eu não sou digno, se fazer de vítima, de coitado, isso são coisas que são revestidas assim de uma vida de piedade, quando na verdade, se você olhar de modo mais profundo, isso está numa raiz pecaminosa dentro do nosso coração, né? A respeito das outras pessoas, elas provavelmente me rejeitariam ou se ofenderiam comigo se eu precisasse delas. Já me machuquei antes e não quero experimentar de novo esse tipo de dor. Queridos irmãos, muitas vezes eu penso que a gente carrega alguns traumas nas nossas vidas que a gente não entende o poder do Evangelho para poder vencer essas barreiras. Né? Às vezes a pessoa tem uma experiência ruim em uma determinada comunidade, igreja, a qual ela fez parte, e aí agora ela fica na defensiva. Eu não quero me envolver, porque afinal de contas isso é muito difícil. E se você começa a olhar a partir dessa perspectiva, parece que o viver em comunidade, o estar numa igreja, é um fardo horrível, né? Mas o Evangelho, ele nos ajuda a vencer isso. O Evangelho nos dá graça para que a gente possa vencer esses traumas que a gente carrega conosco, de que não querer se envolver em relação a isso, né? Bom, o ponto de partida por não querer se envolver em relação a isso é entender de fato o que é o Evangelho, né? Entender a natureza da igreja, como eu já disse aqui, entender a natureza do Evangelho, como o Evangelho nos ajuda a ter um serviço alegre. Se nós falharmos em relação a isso, poderoso é Deus para a gente recomeçar de novo, se for preciso pedir perdão, rever algumas coisas, se reestruturar de modo bíblico para isso, para poder então avançar em uma vida em comunidade. Então é muito comum em relação a isso, não é à toa que está forrado no mercado aí de livros, a igreja que decepciona, e não sei o que, isso e aquilo, tal. Por quê? Porque as pessoas produzem muita expectativa em relação a isso, quando deveria ser ao contrário, né? A expectativa e a concentração de força e energia deveria estar no Evangelho, no poder da graça de Deus, embora eu não ignore que muitas pessoas enfrentaram vários tipos de problemas, às vezes até abuso de autoridade ministerial ou brigas por cargos eclesiásticos e tudo mais. Eu entendo que isso acontece, mas eu entendo também que poderoso é Deus para nos dar graça, para que a gente entenda pelo Evangelho que essas coisas podem ser vencidas e toda a comunidade possa quebrar essas barreiras e todos os nossos irmãos possam trabalhar de maneira alegre, feliz, com a graça do Evangelho, para que isso não pareça um fardo, né? A pessoa fica triste todo o tempo e tudo mais, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus produz essa alegria no nosso coração, e entendendo a natureza do perdão, de como as coisas acontecem, nós podemos avançar no poder do Evangelho, né? Então, falsas fontes de esperança ou de confiança, conforme nós colocamos aqui, né? Que é poder, aprovação, controle, respeito, sucesso e segurança. Um exemplo aqui, se as pessoas nunca me considerarem um inconveniente ou acharem que estou exigindo algo delas, confio no falso Deus da aprovação. Não quero ser considerado alguém carente. Eu não vou... porque as pessoas podem achar que eu sou carente, que eu estou precisando de atenção. Não é nada disso. Na verdade, o que está revestido, o que está por trás disso, a motivação disso é uma aprovação. Porque alguém fala assim, não, fulano não precisa de ninguém, ele está ok, está tudo bem com ele.
são falsas fontes de esperança e de confiança. Isso são apenas alguns exemplos dos muitos possíveis que podem acontecer em uma vida em comunidade, mas vamos aqui para o próximo slide. Qual é o nosso objetivo novamente aqui? Qual é o objetivo? É ajudá-lo a perceber que as barreiras e as desculpas que sabotam nossas tentativas de integrar a comunidade são, de fato, questões relativas ao Evangelho. São sintomas de crenças e objeções, objeções e anseios profundos que precisam ser modificados por Jesus e pelo que Ele fez por nós. Então, como viver de modo mais profundo? Crendo no Evangelho de modo mais profundo. Então, se a gente quer viver uma vida profunda, se quer experimentar mais profundidade no Evangelho, a gente precisa crer no Evangelho de modo mais profundo. Então, a gente tem aqui no próximo slide um método bíblico muito simples, muito eficaz, e para cada método nós temos algumas referências bíblicas aqui. Eu vou deixar escrito aí, depois você procura, leia, eu vou citar cada um, mas é bom que você medite. Então, quais são eles? Primeiro, arrependa-se. Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2, né? Que é um texto, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, né? Sempre falo isso, que esta fala do apóstolo Paulo é um apelo, é uma advertência assim, muito grande. Ele está rogando, é um pedido insistente. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É ter uma mente transformada. E arrependimento é isso, é uma mudança de mente e de atitude. Quando nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: puxa, eu preciso de mudança, eu estou vendo que eu estou com problemas, eu preciso mudar, né? Então, isso cai naquilo que a gente falou lá no começo, né? Que é a franqueza. A gente ser honesto conosco mesmo e ser franco com a gente, de entender que a gente precisa de ajuda, né? O segundo ponto que a gente sempre está falando aqui é o crer. Creia. Pedro disse para Jesus em João capítulo 6, vou até ler aqui aproveitando que a Bíblia está aberta, na leitura que eu fiz aqui, 6 e o verso 69, um texto antes, um verso antes, o Pedro diz assim: Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas depois ele diz: e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, por acaso não vos escolhi a vós, os 12? Então Jesus está afirmando que a quem havia revelado aquilo para Pedro não era carne nem sangue, mas era o Pai que estava no céu. E Pedro disse: nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. João 6, capítulo 6, verso 69. Adorar a Deus, Romanos 11, 36, quando Paulo, antes de começar Romanos 12, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, né? Então, a profundidade das riquezas de Deus, o Deus perdoador, o Deus rico em misericórdia, o Deus que nos salvou, que nos ama, que nos guarda até o fim. Os mistérios de Deus são insondáveis e são profundos. Então, Paulo, depois de dar uma teologia muito extensa, muito sólida para a igreja de Roma, ele faz uma exaltação a Deus, ele glorifica ao Pai por meio de Jesus Cristo, dizendo que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder para todos sempre. Amém. Então esse é o objeto da teologia, é o que? É glorificar a Deus, é exaltar a Deus, é magnificar o seu nome. Então, tudo isso brota do que? Brota do Evangelho. Desde o capítulo 1, Paulo está falando do que ele é separado pelo Evangelho de Deus para pregar, para anunciar entre os gentios o nome de Deus. Começa a falar da ira de Deus, começa a falar da lei, que aqueles que obedeciam à lei e não seriam alcançados pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Deus. Fala de toda a separação que o pecado causou, fala da justificação, fala da nova natureza, fala da vida no Espírito, fala de Israel no plano de Deus.
e depois ele exalta, ele glorifica a Deus. Ó profundidade das riquezas! Então nós também podemos, através de tudo isso que o Evangelho nos proporciona, adorar a Deus para poder experimentar uma profundidade maior, né? Se colocar diante do Senhor e dizer: ó Senhor, Tu és o Deus de tudo e de todos, Tu és aquele que me criou, me ajuda, eu preciso experimentar mais este Evangelho glorioso, eu preciso experimentar mais. Por quê? Porque nós vivemos em uma tensão constante, né? Nosso coração não está totalmente, digamos assim, 100% alinhado com a vontade de Deus. Nós queremos, muitas vezes, nós buscamos a Deus, mas o pecado ele nos assalta, ele nos tira para o foco, sempre querendo nos puxar para longe de Deus. Então, nós temos esse conflito, mas poderoso é o Senhor que nos ajuda, né? E, a partir disso, amar o próximo. Aqui, Gálatas capítulo 5 e 6 fala que a fé atua pelo amor. Então nós temos esse método bíblico e simples nesses 4 pontos, que é arrepender-se, crer, adorar a Deus e amar o próximo, para que nós todos possamos experimentar uma vida mais profunda e quebrar essas barreiras na comunidade. Então, um outro conselho que é buscar integrar a comunidade mais profundamente, apreciando pessoas diferentes de nós, né? Nós somos muito tentados a sempre nos aproximar de pessoas que são iguais a nós, que têm os mesmos gostos, né? Gosto musical, gosto de leitura, gosto de filme, gosto por time de futebol. Nós não gostamos daquilo que é diferente de nós, né? Mas no Evangelho existem pessoas muito diferentes de nós, né? Diferente na personalidade, diferente nas características, diferente nos gostos. E é isso que faz o Evangelho ter uma beleza muito singular, né? Que Deus vai usar pessoas diferentes, né? E está unindo essas pessoas diferentes a um só corpo, a levar a todos a uma unidade. Então, o que faz o Evangelho ter uma igreja orgânica são pessoas diferentes, né? Umas das outras, para que elas possam entender que meu irmão é diferente de mim, eu sou diferente dele, mas em Cristo nós somos unidos. E se em Cristo nós somos unidos, não é os meus interesses que está em jogo, mas é o interesse de Deus, do Evangelho. E assim nós abrimos mão, né? Porque uma das raízes do nosso pecado é a nossa tendência ao orgulho, a fazer aquilo que a gente acha que deve ser do nosso jeito, mas em Cristo nós somos alinhados. E nas diferenças nós conseguimos ver o nosso pecado. Nós não somente vemos o pecado do nosso irmão, nós vemos também o nosso pecado, as nossas dificuldades. Vamos para um próximo slide aqui, já quase caminhando para o final, que o assunto vai nos levar a um movimento de arrependimento e fé, né? Essa é a vida do cristão, é um movimento de arrependimento e fé, como se fosse numa dança, né? Se a pessoa não sabe dançar, no começar dos movimentos ela vai ficar toda desengonçada, travada, porque ele usa essa figura aqui da dança, né? Mas a partir do momento que vai se treinando aquilo ali, e o Evangelho nos capacita para isso nos relacionamentos, a ser moldados, né? Ainda que muitas vezes nos amassando, este movimento de voltar-se para Deus, esse movimento de arrependimento e fé, voltar-se para Deus e agir em amor, não é um acontecimento único, isso não acontece de uma só vez. Somos inseridos em uma comunidade e ali está tudo perfeito, tudo maravilha. Não, ele é como um passo básico de uma dança, um padrão fundamental repetido vez após vez, que cria uma coreografia cheia de alegria e de beleza. Este é o movimento do Evangelho, né? Um outro ponto aqui, que também está no slide, diz assim: não se trata de um processo que ocorre isoladamente,
à medida que busco Jesus por conta própria. A coisa toda ocorre em comunidade. Estar em comunidade lança luz, né? Você só está me conseguindo ver aqui nesse vídeo porque tem uma luz aqui. Se não tivesse luz, você não conseguiria me enxergar. Mas estar em comunidade lança luz à minha necessidade de mudança. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se a igreja está em torno da palavra, esta palavra vai lançar luz sobre nós. Precisarei me arrepender, crer, adorar e amar muitas pessoas. Isso não vai acontecer de uma só vez. Não vai acontecer uma única vez. Ele vai ser um processo contínuo, né? E nesse processo contínuo que ocorre dentro da comunidade, Deus usa para que isso se espalhe para o mundo. Talvez você não tenha visto ainda na sua caminhada cristã, mas muitas e muitas pessoas foram marcadas por chegar em uma comunidade e ver como elas agiam em torno do Evangelho, porque este é o propósito e Jesus orou por isso. E Jesus, orando ao Pai, ele sabia que isso poderia acontecer, né? Então, isso ocorre dentro da comunidade e também vai para o mundo. Então, é um movimento que acontece dentro de um determinado local, mas ele não fica guardado, não é um estoque, né? A gente vê nas fazendas aquelas imagens de silo, fica tudo reservado ali. Não, acontece ali e vai para fora. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para encerrar. Então, como é uma comunidade cristã saudável e vibrante? Como ela previne de ser rasa e superficial? Com honestidade, esse é o primeiro ponto, luta, amor, falha, apego a Jesus, arrependimento e perdão. Dando prioridade ao próximo, apontando a cruz uns para os outros, né? A beleza do Evangelho está nisso aí. Nós temos dificuldades e quando as pessoas se aproximam, que têm a oportunidade de ajudar um ao outro, a pessoa olha e aponta o caminho. Olha, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Jesus. A Bíblia nos orienta a fazer isso, Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, com os olhos fitos nele, né? Ele é o objeto da nossa fé. Essa é a linda bagunça da comunidade centrada no Evangelho. Bom, vou ler esse texto aqui para a gente poder encerrar. Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, né? Por que não entender que isso também tem a ver com o assunto que nós falamos aqui, né? As falsas crenças, a falsa fonte de esperança. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O correr com perseverança, aqui que o escritor está dizendo, é lutar com paciência. Não é aquela paciência que você espera numa fila 1 hora, 2 horas, não é. É correr, mas correr com paciência, com perseverança. A corrida que nos está proposta. E o texto diz: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita de Deus. Essa alegria que lhe estava proposta, que estava proposta a Cristo, nosso Senhor, ela é dividida conosco pelo Evangelho, pela fé no Filho de Deus. Muito bem, irmãos, essas são as nossas palavras. Que você medite nisso, medite como o Evangelho pode mudar e moldar os seus relacionamentos, mudar a sua vida, como o Evangelho é alegria, é liberdade, é muito mais do que obedecer para ser aceito. Você é aceito, então obedece, você é aceito do jeito que você é. E o Evangelho de Deus, ele é glorioso, ele é maravilhoso, e em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de experimentar isso de modo mais profundo e não superficial. Irmãos, o grande desejo do meu coração, como disse o apóstolo Paulo, né, quando ele orava por Israel,
As minhas palavras é um grande desejo do meu coração que você compreenda o Evangelho, creia no Evangelho e viva o Evangelho, e a sua vida será muito diferente. Você vai desfrutar de uma liberdade, uma alegria, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso tudo, Ele é o amado das nossas almas, Cristo é tudo em todos, Cristo é o nosso bem, o nosso tesouro maior. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que essas palavras sejam de edificação para você, para a vida da sua família. Deus abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço.